Oi, você sabia que na natureza existem animais com poderes extraordinários, habilidades de verdadeiros mutantes? Animais como estrelas do mar, lagartixas e planárias possuem uma capacidade única. Eles conseguem regenerar partes de seus corpos que foram perdidas ou lesionadas de alguma maneira. Alguns animais, como as estrelas do mar e as planárias, conseguem até mesmo gerar novos indivíduos a partir de partes perdidas. O ser humano, obviamente, não possui a mesma habilidade. É por isso que, desde a história antiga, lá na época dos egípcios, o homem sempre se preocupou em solucionar uma problemática que afeta a todos nós. Como continuar vivendo quando uma parte do nosso corpo simplesmente deixa de existir ou de funcionar? É sobre isso que nosso trabalho falará, sobre como o uso de alguns materiais e recursos da natureza contribuíram para que o homem possa se adaptar a uma nova realidade. Vamos falar de biomateriais. Os biomateriais, por motivos assim óbvios, são simplesmente alguns materiais ou recursos naturais ou feitos em laboratórios, ou chamados sintéticos, que de alguma forma se adaptam ao organismo vivo, tanto humano quanto animal, e auxilia na recuperação ou na substituição de algum tecido, órgão ou membro que foi de alguma forma perdido ou lesionado, ou que não venha mais a funcionar. As propriedades biomateriais estão ligadas à compatibilidade entre o dispositivo e o corpo humano, ou seja, de que forma esse material irá se relacionar com o hospedeiro. Como já dito, as propriedades estão relacionadas à resistência, que é o impacto de esforços, como a haste de um fêmur, a elasticidade, que é a adaptação elástica, a rugosidade, que é o baixo atrito, como em juntas ortopédicas, a permeabilidade, que é a troca de vazão de fluidos, como em lentes de contatos, a bioatividade e também suas propriedades mecânicas, como tensão de ruptura e alongamento e flexibilidade, e suas propriedades químicas, como densidade, estabilidade, resistência à esterilização, de forma que, quando em contato com o organismo, elas devem ser observadas. A história dos biomateriais pode se dividir em 4 fases, ou gerações. No entanto, essa divisão varia de investigador para investigador, não sabendo ao certo qual a mais acertada. A primeira geração mostra-se empírica e ancestral, onde a necessidade e não o design era responsável pelo uso do biomaterial. Foi a era do ouro, do aço, do marfim, da madeira e do vidro, entre outros. Nessa geração era usado, por exemplo, óleos de vidro, dentes de ouro, coroas dentárias de chumbo, entre outras aplicações exemplificadas nessa geração. Na segunda geração, houve o aproveitamento dos materiais avançados, que foi o uso de materiais estruturais, que eram desenvolvidos para outras aplicações, como as ligas de titânio na ortopedia, as lentes de acrílica, o teflon em próteses ortopédicas, que é um polímero sintético, entre outros. Já na terceira geração, foi o aprimoramento, que foi o desenvolvimento de materiais com características específicas de acordo com a aplicação, como em válvulas cardíacas, os marcapassos. Já a quarta fase, podemos dizer a atual geração, é da biomimética e a engenharia de tecido, onde a biomimética busca a reprodução de formas ou função de tecidos biológicos, e a engenharia de tecido emprega a tecnologia dos materiais para desenvolver estrutura que sejam capazes de servir como substrato para o cultivo de células in vitro, de forma de desenvolver novo tecido, formando assim as 4 gerações existentes. Na classificação geral dos biomateriais, ela se divide de acordo com sua origem, tendo biomateriais sintéticos e biomateriais naturais. Os biomateriais de origem natural biológica são, obviamente,
originados de tecidos vivos ou de organismos vivos. Eles são usados geralmente para enxertos de pele, tecido ou ossos, e eles podem ser da origem do próprio indivíduo, ou de um indivíduo da mesma espécie, ou até mesmo de indivíduos de espécies diferentes, como é o caso de uso de peles de tilápia para o tratamento de queimaduras ou até mesmo regeneração de órgãos genitais nas mudanças de sexo. Já os biomateriais de origem naturais não biológica advêm de elementos da natureza como zircônia, titânio, tântalo, nióbio e carbono, e eles são usados em diversas áreas da medicina, como odontologia, estética e cirurgia. Também nas áreas de ortopedia, para a construção de aparelhos, gaiolas ortopédicas e entre outros tipos de ferramentas que auxiliam na recuperação de algum tecido que foi lesionado em algum acidente ou eventualidade. Os biomateriais sintéticos, ou seja, aqueles que são transformados de forma artificial pela ação humana, pode-se observar 4 subcategorias. Os biomateriais metálicos, que são compostos por um ou mais elementos metálicos, como ferro, cobre, alumínio, e a desvantagem deles é possuir uma alta densidade e perdem suas propriedades mecânicas com o tempo, além de poder sofrer corrosão. Os biomateriais cerâmicos são como alumínio, fosfato de cálcio, biovidro, são resultantes de uma ligação entre um metal e um ametal. Eles possuem elevada biocompatibilidade e dureza, e resistência à corrosão e resistência à compressão. Em desvantagem, ela possui baixa elasticidade, alta densidade e facilidade a quebras e baixa condutividade elétrica, térmica e reatividade química. Os biomateriais poliméricos, como o nylon, o polietileno, são materiais orgânicos com longas cadeias moleculares. Podem ser polímeros sintéticos ou naturais. Esses biomateriais são de fácil fabricação, uma baixa densidade, uma boa compatibilidade e não corrosível, e possuem um baixo custo. Como desvantagem, ela possui baixa resistência mecânica e são difíceis de esterilização. E os biomateriais compósitos são representados nesse grupo, como o fosfato tricálcio, o carbono, o vidro, e são materiais resultantes de 2 materiais quimicamente diferentes e não solúveis entre si. Como vantagem, possui elevada resistência à corrosão e ações mecânicas, maior durabilidade e suas propriedades podem ser modificadas. Como desvantagem, são difíceis de fabricar e podem ser incompatíveis às vezes com os materiais de fabricação. No entanto, os biomateriais, independente da sua origem, devem obedecer a algumas características ou propriedades que são obrigatórias. A primeira delas é a biocompatibilidade, depois a biofuncionalidade, as propriedades mecânicas, a resistência à corrosão e a esterilização. Para que biomateriais de origens metálicas, deveríamos ter alguns cuidados, pois alguns metais como o titânio, o cobre e o chumbo em altas concentrações podem ser tóxicos para o organismo vivo, sendo ele humano ou animal. Para que isso seja possível o seu uso, todos os metais deveriam passar e deverão passar por um tratamento bem específico. Todos eles, no entanto, deverão obedecer 3 regrinhas básicas, ou 3 propriedades básicas, segundo o autor Barbucci, sendo elas que todos os metais deverão ter um limite de resistência da ordem de uns 800 megapascais. Outra característica importante é que eles devem ser completamente resistentes à corrosão, geral ou localizada. Uma vez que o pH do organismo humano, por exemplo, pode ser ácido ou básico, e isso pode afetar diretamente nessa característica metalográfica. A última, no entanto,
tem a sua ligação com a biocompatibilidade. Óbvio que um metal só poderá ser usado dentro de um organismo humano, por exemplo, se este sofrer e ter boas condições de se adaptar ao meio. E permitir que ossos, por exemplo, como geralmente usamos com ligas de titânio, favoreçam o crescimento e a reconstrução desse órgão. O titânio, por exemplo, é um metal que tem excelentes características. Uma delas é a sua ótima tendência à ossointegração. Por isso, este metal é amplamente usado para auxílio na recuperação de fraturas em tíbias, em húmeros e fêmurs, como acidentes graves de motos ou veículos diversos. As ligas de titânio com estrutura hexagonal compacta possuem boa resistência à corrosão, mas possuem baixa resistência mecânica a baixas temperaturas. No entanto, quando o titânio possui a sua estrutura no formato de cúbica de corpo centrado, essa resistência mecânica ela aumenta e seu módulo de elasticidade abaixa, estando este elemento com características mais semelhantes ou próximas dos ossos humanos ou daquele animal que irá se beneficiar daquele elemento. Já os biomateriais cerâmicos, como a alumínio, por exemplo, utilizada na confecção de acetábulos e cabeças femorais, possui uma estrutura cristalográfica chamada de hexagonal compacta. Os polímeros podem ser naturais ou compostos, sendo o primeiro de origem biológica e são mais diversos que os polímeros sintéticos. E, por conta disso, são biocompatíveis e atóxicos por natureza, o que os torna mais seguros para a utilização na constituição de biomateriais. Os polímeros naturais são extraídos de organismos vivos, como algas, plantas, animais e micro-organismos, ou são por esses organismos expressos extracelularmente, como a toxina botulínica, por exemplo. Dentre os principais produtos biomateriais de origem natural, como polímeros naturais, podemos destacar as proteínas como colágeno e elastina e os polissacarídeos como o ácido hialurônico e a pectina. Os biomateriais não somente contribuíram para o avanço da medicina e do bem-estar do ser humano, como também contribuíram para o entendimento de como os diversos elementos químicos interagem e se comportam na natureza, dentro e fora do organismo vivo. As compreensões em como seus átomos se comportam, as quantidades que se tornam vitais ou fatais, as conformações estruturais e interações de matéria.